Amém? Irmãos, é grande alegria estar aqui reunidos no corpo de Cristo. Amém? Ver a igreja assim tão bonita, com as crianças e todos nós louvando ao Senhor. E a palavra que eu gostaria de estar conversando hoje com os irmãos esteve bastante presente na ministração que a irmã Valéria fez. Amém? E são algo muito importantes para a nossa vida, que são os sinais que Cristo nos falou e que estão registrados nas Escrituras. E eles se encontram, no texto que eu estou lendo, em Mateus 24. Os irmãos pudessem estar abrindo suas Bíblias. Mateus 24, no versículo 1. Este é um texto dito como texto escatológico de Jesus. Uma palavra que o Senhor Jesus ele trata questões relacionadas aos últimos tempos, e é de grande importância para a vida de cada um de nós. A irmã Valéria ministrou na hora do louvor, e com grande alegria, porque ajuda-nos a estarmos cada vez mais atentando para esses assuntos que são tão importantes. E o Senhor Jesus mesmo que disse, e está registrado assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de rumores de guerras e de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Irmãos, Jesus aqui está tratando dos sinais. Ele está tratando desse assunto que é fundamental, que são os sinais. Notem que no versículo 6 ele diz que é necessário assim acontecer. E o que são os sinais? O que significa sinal? Sinal é porque está sinalizando alguma coisa. Está sinalizando. Esses sinais, nós, quando lemos as Escrituras, nós entendemos esses sinais como algo universal, que está alcançando todas as nações. Esses sinais que estão sendo a cada dia mais fervorosos. Cada dia eles vêm com mais vigor. Mas, irmãos, os sinais sinalizam algo. O sinal aqui está mostrando a vinda do Filho de Deus, a vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus virá voltar. Eles são de grande importância. O Senhor deixou sinais em todos os lugares.
Inclusive, o Senhor deixou sinais pessoais em cada um de nós, porque nós também carregamos em nós mesmos sinais. Por exemplo, agora há pouco meu sobrinho mandou umas fotos, e eu estava numa dessas fotos, de uns 20 anos atrás, mais de 20 anos. Ou seja, nem parece a mesma pessoa. Por quê? Porque os sinais mostram no meu corpo que eu estou o quê? Envelhecendo. Eu estou envelhecendo. Então, os sinais Deus deixou para isso, para mostrar algo para nós. Então, você pega os sinais pessoais que cada um de nós temos, o nosso próprio corpo, o cabelo esbranquiçando. Quando eu era mais jovem, eu não sentia dores. Hoje, praticamente, cada dia a gente sente uma dor diferente. Às vezes é uma dor no joelho, uma dor nas costas. Nós, de repente, olhamos no espelho e, de repente, apareceu uma marquinha aqui. Apareceu algo diferente no meu rosto. Uma manchinha que eu não tinha. Isso são sinais. O interessante é que a ciência, ela tenta de todas as formas mitigar isso, tirar isso, né? Tem creme anti-ruga, tem algo para pintar o cabelo para não deixar que o cabelo fique branco, tem várias coisas para tirar dores, mas não tem como, eles não conseguem, porque os sinais estão mostrando que nós estamos envelhecendo. Os sinais estão mostrando que nós estamos indo cada vez mais para a idade da velhice. Então, esses são sinais, sinalizam algo. Uma ruga, um cabelinho branco mostra que eu estou envelhecendo. Os sinais que o Senhor Jesus deixou aqui registrado mostram a vinda do Filho do Homem, que o Senhor Jesus virá novamente. E glória a Deus, né? Porque sempre quando a gente vê um sinal, pode perceber. Hoje, quando nós estamos, é um sinal de que está escrito no profeta Daniel que a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicou muito, muito. E nós podemos ver no profeta Daniel que a ciência se multiplicou. Então, hoje nós conseguimos ter as redes sociais, nós conseguimos saber do que está acontecendo no mundo todo. E conforme você vai rolando página, você vê, como eu também, e vê alguma coisa, algum rumor de guerra, alguma guerra, você fala, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, o sinal aponta para a volta do Senhor Jesus. Aponta que Ele está realmente voltando. Que realmente o Senhor virá novamente. Esses são os sinais em si. Irmãos, então o Senhor Jesus estava no templo, os apóstolos ficaram maravilhados no templo, porque naquela época era uma construção muito magnífica. E eles olham no vejo, olha Senhor, o templo, o Senhor Jesus vejo, não ficar aqui sobre pedra que não seja derrubado. Depois eles pediram a explicação do Senhor, no Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus aceitado quando aproximaram-se deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustéis, porque é necessário assim acontecer. É necessário assim acontecer. Irmãos, veja que nós temos aqui sinais demonstrados pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo teve uma luta muito grande contra falsos ensinadores na igreja, dentro da igreja. Jesus coloca os falsos mestres na categoria de sinal do final dos tempos. Mas sinal do final dos tempos não é somente terremoto, tsunamis, vulcões. Eles foram colocados nessa categoria. Por mais que terremotos, essas coisas tenham o poder de tirar vidas, um falso mestre que ensina um falso evangelho tem o poder de tirar a eternidade de uma pessoa. E por isso aqui, neste caso, ele foi considerado e colocado na categoria de sinal do final dos tempos. Isso ia se multiplicar muito o ensino errado, ia se multiplicar muito o falso evangelho.
e as pessoas dariam ouvido, seriam enganadas, tendo comichão nos ouvidos, seriam enganadas. E quantas pessoas hoje vão ser enganadas por falsas doutrinas, falsos ensinamentos sobre Cristo e sobre o Evangelho? E aqui ele está colocando os falsos mestres numa categoria de sinal no final dos tempos, de princípio das dores. E muitos ainda irão além, dizendo que eu sou o Cristo. Muitos dirão claramente, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Mas o interessante é que o Senhor Jesus diz que e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós estamos ouvindo isso hoje em dia. Se nós vermos as mídias, é o que nós mais ouvimos: guerras e rumores de guerras. Terremotos em vários lugares, se multiplicando o número de terremotos. Nós temos, nesses últimos anos, uma explosão de terremotos, causando até invasão marítima na Terra. Mas o Senhor Jesus disse: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, por que é necessário acontecer essas coisas? Por que tem que acontecer os sinais? Primeiramente é para nos alertar, nos sinalizar sobre a vinda do Filho de Deus, que o Senhor Jesus vai voltar. Segundo, para a gente não criar tantas raízes aqui na terra, porque a nossa pátria não está aqui, mas está no céu. E também tem uma coisa muito importante: o homem por si só já é presunçoso, arrogante, soberbo. Mesmo tendo sinais mostrando para ele que ele não é eterno aqui, mesmo mostrando para ele que a vida dele uma hora vai passar aqui, que a nossa vida é breve, que a brevidade da vida é breve, mesmo os sinais no seu corpo e os sinais no tempo e os sinais no planeta, o homem ainda se mostra presunçoso, soberbo e arrogante. Imagine se não houvesse os sinais para mostrar isso para ele. Quantas iniquidades a mais teriam nesse mundo? Então, os sinais ele mostra: olha, você está envelhecendo. Os sinais mostram. O mundo como você vê está passando. Arrependa-se, creia no Evangelho. Creia que esse Evangelho que salva vidas, esse Senhor que um dia veio na sua primeira vinda, virá na segunda vinda também. Irmãos, os sinais é de grande importância porque eles comprovam a divindade de Cristo. Somente Deus vivo, verdadeiro, que estava em carne, que pôde falar algo com essa expressão de coisas que iam acontecer e estão acontecendo. Então, os sinais provam que Jesus verdadeiramente é Deus, é o Filho do Deus vivo. Os sinais comprovam a veracidade das palavras de Cristo. Tudo que Cristo falou é verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, até os sinais é verdadeiro. Estão acontecendo, vão se intensificar, porque a palavra do Senhor é a verdade. Irmãos, os sinais são de grande importância. Nós, muitas vezes, tendenciamos a não... algumas palavras do Senhor a gente se esquivar. Nós gostamos de algumas palavras e algumas a gente deixa meio que de ladinho. Quem não gosta de João 3,16? Né? Quantos nós gostamos, selecionamos algumas palavras e deixamos algumas outras? Mas para isso que existem os paralelos, o paralelismo. Ou seja, o que significa isso? O mesmo Senhor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mesmo Senhor que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele não se pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna, é o mesmo Senhor que disse sobre os sinais do final dos tempos. Não há um Jesus que falou uma coisa e outro falou outra. É o mesmo Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. É o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é aquele que falou desses sinais. Por isso nós temos que levar essa questão muito importante no nosso coração. Amém? Irmãos, o interessante, e para que servem esses sinais também? Né? Para nós nos prepararmos. Imagine se o Senhor não tivesse dado nenhum sinal.
Porque nós temos que notar uma coisa, que o Senhor não falou o dia que Ele viria. E ninguém tem como saber o dia preciso da volta do Senhor Jesus. Mas isso não ficou vago no ar. Pode perceber, Ele deixou sinais. Sinais de uma aproximação. Sinais de proximidade. E isso serve para nós o quê? Para nós nos prepararmos. Notemos todos que a segunda vinda do Senhor Jesus é registrada nas Escrituras e era tão certa quanto a própria existência de Deus. Mas sempre quando fala da segunda vinda de Jesus, geralmente está ligado, está grudado com a palavra preparação. A gente se preparar. Nós nos prepararmos quando nós vemos esses sinais. Esses sinais nos foram dados para nós nos preparar. Mas eu vou me preparar sozinho? Então, sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Porque se nós vermos quando João recebeu o Apocalipse do Senhor, o Senhor diz para ele registrar, escrever e fazer o quê? Após registrar e escrever? Enviar. Envia o Apocalipse para 7 igrejas da Ásia Menor. Então era para João enviar isso, para que as igrejas estivessem se atentando a isso e para que as igrejas estivessem se preparando, vigiando, percebendo essas coisas. Então nós temos uma preparação individual, mas nós temos uma preparação coletiva como igreja do Senhor. Nós nos prepararmos, vermos todos esses sinais e nos prepararmos para a vinda do Filho de Deus. Amém, irmãos? Eu coloquei aqui um dos pontos da palavra, que seria a forma errada de encarar os sinais. Muitas vezes nós, hoje, como nós estamos com a mídia aberta em qualquer celular, nós rolamos página para cima, e quando nós ouvimos alguma coisa que para nós é uma evidência de um sinal, logo nós falamos, Jesus está voltando. Mas de repente nós rolamos para cima ou mudamos de canal de TV e aquilo ficou meio que sem fruto. Ficou meio que no ar. Daqui a pouco nós nos envolvemos com outro assunto e esquecemos que aquilo passou. E o que nós fazemos com esses sinais que o Senhor Jesus tem nos dado, já que eles são de grande importância? O que nós fazemos com esses sinais? Nós pegamos esses sinais das Escrituras, os pincelamos das Escrituras, colocamos em nossa mesa e debruçamos sobre ele. O avaliemos, o examinemos, nos preparemos, e após fazer isso, nós colocamos esse sinal num quadro maior, para que nós possamos ver e estarmos preparados para a vinda do Filho de Deus. Irmãos, esses são os sinais. Esses são a forma de que Jesus deixou para nós estarmos a cada dia, não somente pensando nas coisas aqui da terra, mas estejamos pensando nas coisas dos céus. Por que o sinal também tem grande importância? Porque ele nos ajuda a nos santificarmos. Por que eu vou querer estar tão atrelado às coisas dessa vida, às coisas deste mundo, se eu sei que isso vai passar? Então ele nos ajuda a nós nos santificarmos, a buscarmos a Deus a cada dia mais, pela veracidade das suas palavras, pelo poder do Senhor de ter vindo todas essas coisas que um dia viriam e que estão acontecendo. Mas esses sinais eles apontam para a volta de Cristo. E glória a Deus por isso. Sinal, cada vez que a gente vê um sinal, cada vez que nós ouvimos um sinal, nós falamos, o Senhor Jesus está vindo. E glória a Deus, porque isso nos faz pensar
volta nossas atenções para esse fato, nos faz olharmos fixos para a volta do Filho de Deus. E que isso seja verdade para cada um de nós. Que nós, a cada dia, notemos que o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus disse que não nos deixariam órfãos, mas eu voltarei. Ele diz que, então sereis atribulados, no versículo 9, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. De novo, ele ressaltando o poder destrutivo dos falsos profetas e falsos ensinadores. E ele diz que por causa do nome dele mesmo que a igreja passaria por perseguições e tribulações. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós conseguimos enxergar os sinais quando nós vemos grandes terremotos, grandes coisas acontecendo no mundo. Mas esse multiplicar da iniquidade, muitas vezes ele não é tão perceptível, mas a iniquidade está se aumentando. O que é iniquidade? É a injustiça. Ela tem se multiplicado. Ela tem ganhado forças. Ela tem abrangido nações. E por causa disso o amor se esfriará de quase todos. E essa questão do amor se esfriará de quase todos é um grande e evidente sinal de que nós estamos próximos, muito próximos da volta do Senhor. E o Senhor diz no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, a perseverança ela vem muito unida com a preparação. Quando nós estarmos a cada dia valorizando tudo que o Senhor Jesus falou conosco, nos evangelhos, nas cartas, Novo e Antigo Testamento, nós estarmos buscando a Deus, nós estarmos a cada dia nos fortalecendo no Senhor na glória do seu poder. Interessante que o profeta Daniel, muitos anos atrás, até mesmo essa palavra, o profeta Daniel disse que a ciência se multiplicaria, que o saber iria ganhar muita força, iria se multiplicar. Hoje nós temos a ciência ganhando corpo cada vez maior. Nem tudo na ciência é ruim, nós não somos beneficiados com muitas partes por causa dessa ciência. Ela traz muitos benefícios, mas também traz muitos malefícios. E uma das coisas que nós podemos ver que nós muitas vezes deixamos com que toda essa ciência, todas essas conquistas, elas nos tirem da palavra de Deus, é quando nós vemos que um aparelho celular, algo assim, consegue tirar de nós uma palavra que o Senhor Jesus falou. O que o Senhor Jesus falou? Tente cuidado para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências dos prazeres deste mundo do cuidado dessa vida. E quantas vezes nós temos sobrecarregado nosso coração de informações? Quantas vezes nós temos sobrecarregado nosso coração com tantas coisas e não temos tempo para a palavra de Deus? Quando nós vamos ver, nós já estamos com sono, cansado. E a Bíblia pode ser para amanhã, pode deixar para amanhã. E a gente acaba não sobrecarregando nosso coração de tantas coisas, mas as Escrituras vão deixando cada vez mais, perdendo espaço no nosso coração. Por isso vamos resgatar o amor às Escrituras a cada vez mais. Vamos buscar o Senhor Jesus, porque Ele é fiel e verdadeiro. O Senhor Jesus diz que e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Como a pregação do Evangelho é importante, mas eu posso pregar aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Então, logo, nós nos debruçarmos a cada vez mais, atentarmos para tudo que o Senhor Jesus nos deixou, que para nós é precioso, para nós é um tesouro, para nós é
própria preciosidade de Deus vindo até nós, as palavras do Senhor Jesus. E nós a cada dia buscarmos o Senhor e a força do seu poder. Amém? E podermos levar o Evangelho àqueles que não creem, para que eles possam se arrepender e crer de fato no Filho de Deus. Possam ser alcançados por essa justiça de Deus, pelo poder de Deus que se chama o Evangelho. Porque pelo Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Irmãos, notem que o Senhor Jesus voltará novamente. E a igreja tem que se alegrar. A cada dia se alegrar com esse fato, que é um fato da volta do Senhor. E que nós alegremos, falar, meu Salvador voltará novamente. E eu habitarei com Ele, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E estarei para sempre com o Senhor, onde nós não precisaremos mais da luz do sol, porque o próprio Cordeiro será sua lâmpada. Amém. E esse momento, esse tempo eterno nunca passará. Pelo contrário, nós estaremos para sempre com o Senhor. E no reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estaremos sempre, para sempre, por toda a eternidade com o Senhor. Então, por mais que os sinais hoje possam doer, mas você saiba, como eu saiba também, que o nosso Senhor voltará novamente. Quantos creem? Amém. Que o Senhor Jesus voltará. O que veio a primeira vez, voltará a segunda. E ele diz, em breve venho. Em breve venho. E eu gostaria que os irmãos ficassem com a sua palavra e que fosse relevante na minha e na sua vida. É claro que tem muitas coisas, muito para se falar dos sinais que o Senhor Jesus falou, mas que nós voltemos cada dia mais para os estudos bíblicos, para as questões das Escrituras. Não deixemos coisas pequenas ocuparem tanto nosso tempo, mas que nós busquemos ao Senhor, porque na sua palavra habita a eternidade, a vida eterna. Eu gostaria que você, como eu, estivesse orando nesse momento e agradecer ao Senhor pelos sinais que nos alertam, que nos deixam vigilantes, que nos fazem olhar para as questões eternas, para as questões da vida do Filho de Deus. Que você estivesse fechando seus olhos nesse momento, que você agradecesse, por mais que os sinais pareçam ser algo doloroso, algo triste, mas também é algo para nos alertar, para nos firmar nossa mente na eternidade em Cristo, para tirar um pouco do mundo do nosso coração e para colocar dentro do nosso coração o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Senhor, nós somos gratos, Pai, pelas palavras do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor, Pai, que é inabalável, Senhor, que é eterna, Senhor, pela palavra do Senhor, Pai, que faz com que uma pessoa, Pai, que esteja mergulhada no pecado, essa pessoa seja justificada e restaurada. Faz com que uma pessoa que esteja, Senhor, perdida, seja achada, Senhor. Essa palavra que faz com que uma pessoa tenha um destino de condenação em sua rota, Senhor, que essa pessoa agora tenha mudado a sua eternidade e agora tenha uma nova vida em Cristo. Tua palavra é verdadeira e fiel e toda poderosa, Senhor. Nós temos que render graças de joelhos a tudo que o Senhor Jesus fez por nós, Pai. Nós temos que render graças, porque o Senhor Jesus é fiel e verdadeiro e a sua palavra não tem fim. Que esses sinais, Senhor, sirvam para nos alertar, sirvam, Senhor, para nós reunirmos como igreja, para nós nos prepararmos para as coisas que virão, Senhor, e podemos esperar a tua vinda, Senhor Jesus. Fica, Senhor, com a igreja, nós alegramos, Senhor, com as crianças que estão hoje aqui na igreja, Pai. Nos alegramos porque o Senhor as trouxe aqui, Senhor. E oramos para que as crianças, à medida que forem crescendo, Senhor, elas não somente cresçam na estatura, mas cresçam na graça, no amor e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, Pai. Amém. Fica com as crianças da igreja, Senhor, fica com os jovens, com os adultos, com os mais idosos. Fica com todos nós, Senhor, em nome de Jesus.
Nós te rendemos graças porque o Senhor é nosso Deus. No nome de Jesus nós esperamos inteiramente, Senhor, e completamente. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome. Amém.